Fala galera, esse é o canal Arquivo Preterista, eu sou o Matheus Fonseca e hoje vamos falar sobre o texto de Mateus capítulo 24. Esse aí é um dos textos mais distorcidos da Bíblia e da escatologia. É um dos textos-chave para compreender a escatologia bíblica. Por quê? Jesus é chave hermenêutica. Devemos ter esse princípio de hermenêutica bem fundado. Jesus é a chave para a interpretação de qualquer assunto. Escatologia, soteriologia, assuntos diversos. Jesus é chave para a interpretação de qualquer assunto da Bíblia. Então, nesse texto de Mateus capítulo 24, Jesus faz o seu sermão escatológico. E tudo que a gente precisa entender sobre escatologia se encontra aí. Uma compreensão errada desse texto vai gerar uma escatologia defasada, vai gerar uma escatologia distorcida. Então, os estudantes aí de escatologia precisam estar atentos a isso. Uma interpretação equivocada desse texto pode trazer grandes desastres na escatologia. Certo? Então eu vou lendo o texto e vou fazendo um panorama geral. Não é desse vídeo ainda mostrar todos os detalhes do texto, dos versículos, mas estou preparando uma série para fazer então de versículo a versículo, com os detalhes, com uma exegese mais bem definida. Eu vou fazer apenas um panorama. Então eu leio o texto e faço um pequeno comentário, certo? Diz o texto assim: E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Jesus não estava falando aqui dos prédios que a gente vê hoje em dia. Jesus não estava falando aqui, das casas, das construções que vemos hoje. Jesus estava dentro do templo de Jerusalém, daquele templo. E Jesus foi indagado: Senhor, vê que pedras bonitas, provavelmente um templo muito formoso. E Jesus responde com algo que aqueles discípulos não esperavam. Jesus disse: tá vendo esse templo aí? Não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. A gente pode encontrar o paralelo desse texto em Marcos 13 e Lucas 21. É muito importante ler os três, tá? Para a gente compreender. Mas não vamos poder fazer isso agora nesse vídeo. Diz o texto que estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Esse texto é o que causa grande confusão na mente dos intérpretes. Primeiro, tradução da palavra vinda, que é a palavra parousia, E a outra palavra mal compreendida é a palavra mundo. Algumas versões trazem fins dos séculos ou fim dos dias, consumação dos séculos, fim dos tempos. Essa é uma tradução preferível. Por quê? Porque a palavra grega utilizada aqui é a palavra aion, que significa era ou período de tempo. Então não tem nada a ver com cosmos, não tem nada a ver com a Terra, o fim da Terra. Não, os discípulos não tinham uma expectativa disso. Para a gente entender a mente daqueles discípulos, a gente precisa entrar no primeiro século. A gente precisa saber que os discípulos, enquanto estavam durante o ministério de Jesus, não tinham ideia ainda de que Jesus ressuscitaria. Eles não compreendiam ainda esse mistério, Jesus deveria ressuscitar. Quanto mais eles perguntariam para Jesus quando Jesus voltaria. Isso não faz sentido. Então, o que os discípulos perguntaram aqui foi quando o Senhor se manifestaria. A palavra parousia ali pode ser traduzida como manifestação, e essa deveria ser a melhor tradução, porque aqueles discípulos estavam esperando que Jesus se manifestasse.
certo? Eles não perguntaram para Jesus quando ele voltaria, isso não faz sentido. Mas eu não vou entrar muito em detalhe aqui agora. O texto diz assim: e Jesus respondendo a pergunta deles, né, disse-lhes: acautelai-vos, que ninguém vos engane. Então preste atenção aqui, no todo o texto você vai ver o pronome vós. Preste atenção no pronome. Jesus disse para eles, né, cautelai-vos, para que ninguém vos engane. Então existe uma recomendação para que eles não fossem então enganados. Vai prestando atenção no texto. Jesus disse: porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Então aqui, ó, muitas pessoas viriam dizendo eu sou o Cristo. Ah, Mateus, tá vendo? Eu tenho um Henri Cristo aí, ó, dizendo que é Jesus. Não, não é isso. O texto não está falando que viriam pessoas dizendo eu sou Jesus. O texto diz, Jesus disse, que haveriam muitas pessoas dizendo eu sou o Cristo. Cristo, no grego, Christos, Messias, ungido. Lembre-se, no primeiro século, os judeus esperavam a vinda de um Messias. E havia uma febre de Messias. Existia uma febre de falsos Messias. Pessoas dizendo ser o Cristo. É isso que Jesus disse. Muitos virão dizendo eu sou o Cristo. E enganarão a muitos. Então Jesus não está falando aqui, eu sou Jesus. Venham, me adorem porque eu sou Jesus. Não. Jesus está falando que aqueles discípulos deveriam estar cautelosos, porque viriam pessoas dizendo eu sou o Messias. E enganariam muitos. Então aqueles discípulos não deveriam cair nesse erro. Jesus disse: e ouvireis de guerras e rumores de guerras. Quem iria ouvir? Aqueles discípulos. Olhai e não vos assusteis. Então não se assustem. Ele está falando para aqueles discípulos. Porque é mistério que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Fim do quê? Vamos olhar aqui, ó. Fim da era. Aqueles discípulos perguntaram: Senhor, quando o Senhor vai se manifestar? Que sinal haverá da sua manifestação e do fim do mundo? Da era, o fim dos tempos. Então Jesus falou: ó, vocês ouvirão de guerras, rumores de guerras, pessoas vão dizer que são Messias. Cuidado, fiquem cautelosos. Isso tudo vai acontecer, mas ainda não é o fim da era. Calma aí, não é o fim. Porque, ou porquanto, se levantará nação contra nação e reino contra reino. Haverá fomes, pestes, terremotos em vários lugares, mas todas essas coisas são os princípios, ou o princípio das dores, ou de dores. Dores aqui é a palavra Odin, que significa dores de parto. Quando uma mulher tem dores de parto, é porque ela está para dar à luz. Então Jesus disse: ó, isso aqui não é o fim, isso aqui são as dores de parto. Ou seja, isso aqui são os sinais que antecedem o fim, mas não o fim. Então Jesus disse: isso aqui é o princípio das dores. A dor e o parto vai vir depois, mas antes do parto vem as dores. Jesus diz: então vos hão de entregar para seres atormentados. Se você ler o livro de Atos aí, eu não preciso nem dar muito panorama histórico, né? Aqueles discípulos foram odiados, mortos, né? Foram atormentados, foram odiados por todas as nações por causa do nome de Jesus. Nesse tempo, muitos serão escandalizados, trair-se-ão uns aos outros e uns aos outros se odiarão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. E Mateus, a salvação é pela perseverança? Persevera aquele que é salvo? Como é que é esse negócio aí? Então, isso aqui não fala de salvação eterna, né? Olha o contexto. O contexto é grande tribulação, se você for ler o texto. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Salvo do quê? Salvo da ira de Deus que viria sobre aquele povo. Certo? Se você não leu isso, lê lá Lucas 21. Jesus vai falar sobre esse dia de ira, dia de vingança. Então aqueles que perseverassem até o fim, esses seriam salvos.
É claro, a salvação da grande tribulação inclui uma salvação da vida eterna, mas a ideia aqui é a salvação da grande tribulação, seriam salvos daqueles dias de ira. Jesus diz: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as nações, então virá o fim. Olha só, então, antes do fim viria as dores de parto, mas não era o fim, era apenas dores, os sinais. O evangelho então seria pregado em todo o mundo, aí sim viria o fim. O fim do quê? O fim da era, certo? Então a gente precisa entender isso. Agora, alguns podem perguntar: bom, você acredita que esse texto se cumpriu? Sim, é propósito desse vídeo falar que isso já se cumpriu. Eu vou dar mais detalhes em outros vídeos, mas uma palhinha. No grego existem 3 palavras para mundo: aion, oikomene e cosmos. Precisamos entender qual palavra está sendo usada aqui. Aqui é uma palavra oikomene, eu vou dar mais detalhes em outros vídeos. Aqui a ideia de oikomene é mais regional, terra habitada. Era muito utilizado para falar do Império Romano ou da Judéia. Então o que Jesus está falando aqui é que antes da destruição do templo, antes de sua vinda, antes do fim da era, o evangelho seria pregado em toda a terra habitada, ou todo oikomene. E isso aconteceu sim. Nós vamos ver isso com mais detalhes nos próximos vídeos. Isso se cumpriu no primeiro século, conforme a predição de Jesus. Jesus disse: quando, pois, virdes que a abominação da desolação do qual falou o profeta Daniel está ou estiver no lugar santo, quem lê entenda. Então olha aqui a recomendação de Jesus. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. A grande tribulação, meus amados, é uma tribulação local. Já aconteceu e é local. Os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver sobre o telhado não desça para tirar coisa alguma de sua casa. Quem estiver no campo não volte atrás para buscar suas vestes. Mas ai das grávidas que amamentarem naqueles dias. Orai para que vossa fuga não aconteça nem no inverno nem no sábado. Isso aqui é um texto, obviamente, falando da Judéia. Esse texto não está falando da volta de Jesus. Algumas pessoas não compreendem o texto, fazem uma divisão no texto, né? Falam: não, isso aqui aconteceu no ano 70, é verdade, mas isso aqui não, isso aqui é para o futuro. Jesus está respondendo 3 ou 2 perguntas, dependendo do intérprete. Mas não, isso aqui se cumpriu. A grande tribulação já aconteceu, nós vamos estudar isso. E Jesus está falando para aqueles discípulos, e obviamente aquela igreja que vivia na Judéia, fugir para os montes quando virem a abominação da desolação do qual falou o profeta Daniel. Quem lê o texto de Lucas vai saber que a abominação é o exército romano. Se você não leu, leia lá em Lucas 21. Então, algumas pessoas, e eu quando era mais novo, eu li esse texto, as pessoas me ensinavam que isso era a segunda vinda. Eu li esse texto e falava: caramba, isso aqui não faz sentido. Então quer dizer que quando Jesus voltar eu tenho que fugir para as montanhas? Jesus está voltando, vamos fugir para as montanhas. Ou quem estiver no telhado, não desça para tirar coisa alguma de sua casa. Tipo, quem fica no telhado, né? Quem estiver no campo, não volte atrás. E se eu não morar no campo, se eu morar na cidade? Então isso não faz sentido. Ai das grávidas. Por que das grávidas? Jesus está voltando. Ai das grávidas, por quê? Porque eu tenho que orar para que a minha fuga não aconteça no inverno nem no sábado. Por que eu tenho que fugir? Jesus está voltando, eu tenho que fugir? Meu irmão, isso aqui está falando da destruição de Jerusalém. Em nenhum momento do texto Jesus vai falar de sua vinda. Ou melhor, de seu retorno. Ele fala de sua vinda, mas essa vinda é uma vinda contra Jerusalém, é uma vinda em juízo. Jesus vem em juízo para julgar Jerusalém. É isso que o texto vai falar. E vamos continuar. No versículo 21 diz que: porque haverá então grande aflição ou grande tribulação, dependendo da versão, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, e nem tampouco há de haver. Então Jesus disse que a tribulação que haveria ali nunca tinha havido antes e nem haverá depois daquilo, né? Do que aconteceria. Isso aconteceu no ano 70. Quem já leu aí Flávio José
ou se não leu, recomendo que leia. A gente vai tratar isso também em outros vídeos, mas isso já se cumpriu. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Então, se alguém vos disser, olha o pronome vós, eis que o Cristo está ali ou aqui, não lhes deis crédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas e farão grandes sinais e prodígios, que se possível for enganaria até os escolhidos. Eis que vos tenho predito, portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim também será a vinda do Filho do Homem. As pessoas confundem isso aqui. Jesus está fazendo uma analogia. Ele está falando que a vinda dele, ou seja, o seu juízo contra Jerusalém, seria repentino, seria iminente. Então Jesus está dizendo que assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Ou seja, é uma surpresa. Existem sinais, vai ter sinais. Por exemplo, o que diz que o relâmpago vem? Chuva, né? Trovoadas. Isso diz que o relâmpago vem, mas você não sabe a hora. Então Jesus utiliza a analogia do relâmpago para falar que a vinda dele, ou seja, o juízo dele contra Jerusalém seria iminente, ou pegaria todos de surpresa. Pois onde estiver o cadáver, aí se juntarão as águias. Isso aqui depois eu posso comentar em outros vídeos. Aí vem aquela parte que as pessoas que não compreendem a linguagem judaica vão falar, isso aqui não aconteceu no ano 70. Bom, eu vou fazer um estudo depois sobre isso aqui detalhadamente, não vai dar para falar isso com muitos detalhes, mas vamos ver o que diz o texto. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu, as potências do céu serão abaladas. Mateus, isso aqui não aconteceu no ano 70. É verdade, literalmente não. É porque isso aqui é uma linguagem de juízo. Linguagem de juízo? Sim. Veja, depois eu vou colocar aqui alguns textos. Eu vou fazer isso em outros vídeos, né? Jesus utiliza a linguagem dos profetas do Antigo Testamento. Quando os profetas anunciavam juízo contra um povo, contra a Babilônia, contra Edom, contra o Egito, ele utilizava essas metáforas de descriação do universo. Então você descreve o universo se descriando, né? As potências do céu sendo abaladas, o sol escurecendo, a lua não dando a luz. Isso é metáfora de juízo. Isso é metáfora de juízo, não é literal. Jesus falou que Israel seria julgada, Jerusalém seria julgada, e ele utilizou uma linguagem dos antigos, ou seja, uma linguagem que os próprios profetas no Velho Testamento utilizam. Então isso aqui não é literal, isso aqui já se cumpriu, pois se refere ao juízo que aconteceria naquele tempo. Aí vem o 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Aí aqui você fala, não, isso aqui não é possível. Isso aqui não aconteceu, Mateus. Jesus já voltou? Você está falando que Jesus voltou e não vai voltar mais? Não, preste atenção no texto. No versículo 30 também Jesus utilizou a mesma metáfora de juízo do Antigo Testamento. No Antigo Testamento, Deus vinha com as nuvens, simbolicamente, para exercer juízo, para trazer juízo contra um povo, contra uma nação. Então Jesus aqui está utilizando a linguagem de juízo, uma metáfora poderosa, né? Uma hipérbole de juízo. Ele fala que o céu será abalado, as potências do céu abaladas, ele vindo sobre as nuvens do céu. Isso aí são metáforas, eu vou entrar em mais detalhes depois, não agora. Mas esse é um texto que já se cumpriu, amado. Jesus voltou nas nuvens. Ah, você não crê então que Jesus vai voltar? Sim, eu creio, nós cremos. O preterismo parcial acredita que Jesus voltará um dia, retornará fisicamente, como está lá em Atos 1:10. Ele voltará fisicamente. Porém, Mateus 24 não se refere ao retorno de Cristo. Mateus 24 não fala de quando Jesus retorna a essa terra. Isso aqui
se refere ao juízo contra Jerusalém. Quer ver como Jesus encerra a questão logo mais abaixo? Espera. Ele enviará os seus anjos com rigor de trombeta, os quais ajuntarão seus escolhidos desde os 4 ventos de uma extremidade do céu. Aprendei, pois, esta parábola. Olha só o conselho de Jesus para aqueles discípulos. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando os ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabei que está próximo o verão. Então ele falou, vocês sabem quando o verão está próximo, porque as folhas brotam, né? As folhas da figueira brotam. A figueira e qualquer outra árvore, Jesus disse lá em Lucas. Figueira aqui não tem nada a ver com Israel, não viaja não. Jesus, leia lá Lucas. Jesus fala, a figueira e qualquer outra árvore, é uma parábola para eles perceberem os sinais. Então ele diz, quando vocês vê as árvores brotando folhas, vocês sabem que está próximo o verão. E igualmente, quando vocês virem, ou quando virdes todas essas coisas, preste atenção nisso, Jesus disse, quando vocês virem todas essas coisas. Que coisas? Falsos profetas, falsos cristos, guerras, fomes, terremotos, eles seriam entregues para serem mortos, perseguidos. O evangelho seria pregado em toda a terra habitada, o ecumene. Então é isso que ele está falando. Quando vocês virem todas essas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Ou seja, a questão dos sinais, né? Eles veriam aqueles sinais. Jesus encerra a questão falando, em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Todas essas coisas aconteçam. Jesus disse que tudo isso deveria acontecer e aconteceu. Se isso é difícil para você entender ainda, acompanhe os nossos vídeos, eu vou entrar em detalhes. Eu não vou falar sobre o restante ainda, senão vai ficar muito grande o vídeo. Mas acompanhe nossos vídeos, se inscreva no nosso canal e você vai ter mais detalhes. Se você quiser ler sobre Mateus 24, se você achou interessante, ficou confuso, achou absurdo, leia. Entre lá no nosso blog arquivopreterista.blogspot.com.br. Entre no site revistacristã.org. Lá você tem uma revista que se chama Mateus 24, a Vinda de Cristo, né? Tem um livro do Jonathan Welton, Sem Arrebatamento Secreto. Eu duvido você ler aquele livro e não entender o que o texto quer dizer. Eu desafio você a ler aquele livro e ser um dispensacionalista, em ser um amilenista, em ser um futurista de qualquer gênero. Mateus 24 já se cumpriu no primeiro século e vamos estudar isso com mais detalhes, tá certo? Deus abençoe vocês e nos capacite para fazer mais e mais vídeos sobre esse tema tão importante. Grande abraço.